Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. Eu vou ler uma passagem aqui que vai ajudar você, talvez nessa situação que você está vivendo. Você vai entender do que eu estou falando. Aliás, o Espírito Santo vai falar. Está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Jesus começa assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Aqui está, pessoal, a direção que o Senhor Jesus dá. E sabemos que o Senhor Jesus, aqui no ministério dele, tinha o batismo com o Espírito Santo e ele só fazia a vontade do Pai. Então, dentro dele, naquele momento, nesse instante, surgiu a vontade dele sair de um lugar e ir para outro. Porque o próprio Deus tinha colocado dentro dele, porque ele estava servindo. Quando a gente está servindo, pessoal, a nossa alma é guiada pela presença de Deus. Então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Você pode imaginar, pessoal, que de repente surge uma tempestade, surge um grande temporal. Mas lembre-se, a ordem estava já dada, né? Passemos para outra margem. Até aí tudo bem? E aí, de repente, se levanta esse temporal. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Vamos parar só um pouquinho aqui. Então, duas situações. Uma, como é que pode alguém estar dormindo em meio a um temporal? E pelo que eu entendo aqui, parecia que estava bem agitado e que o barco ia afundar. Porém, o Senhor Jesus estava dormindo. E de outro lado, os discípulos, com medo, os discípulos indo acordar o Senhor por causa daquela situação. Então, dois polos, né? Um tranquilo, um calmo, um confiante, e o outro não entendendo e sem saber o que fazer, foram chamar o Senhor. Por que o Senhor Jesus estava com aquela tranquilidade toda? Pessoal, lembramos do início, passemos para outra margem. Essa ordem, pessoal, é nada mais, nada menos do que o do Criador. Foi o Senhor Jesus quem disse, o Supremo, o que está sentado no trono, o Rei dos Reis. Quando o Senhor Jesus dá uma ordem, pessoal, ainda que se levante o principado maior que estiver no universo, ele vai ter que deixar o Senhor Jesus passar. Ele não pode impedir uma ordem que o Senhor Jesus dá. E aí você vai entender por que os discípulos tomaram essa decisão. Vamos continuar aqui. Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus disse aos discípulos: por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Ora, aqui eu noto, pessoal, que a atitude do Senhor Jesus era a atitude que ele esperava dos seus discípulos. Correto? Ele queria que os discípulos entendessem o que ele sabia. A tranquilidade do que o Senhor Jesus tinha é que ele sabia que ele ia chegar a outro lugar. E ele queria que os discípulos tivessem a mesma mentalidade.
Ele fez aquela... Ele demonstrou o que era para os discípulos fazerem. O Senhor Jesus se dirigiu, pessoal, ali naquele momento ao temporal. Mas vamos continuar entendendo, vamos continuar andando aqui na passagem. Por que sois assim tímidos? Ou seja, poxa, eu não estou aqui dentro, eu não estou nessa situação, eu não estou nesse barco. Por que você é assim tímido? Pessoal, presta atenção, a timidez aqui não é a timidez que o Senhor Jesus está querendo dizer, não é aquela timidez de uma pessoa tímida, de caráter, de personalidade, uma pessoa que é na dela, né? Diferentemente de uma outra que de repente é mais extrovertida, mais gosta de falar, gosta de se comunicar. Não é essa timidez. A timidez que o Senhor Jesus aqui se estressou é aquela timidez que você tem uma fé, sabe que eu sou o Senhor, e mesmo assim, quando se levanta uma tempestade, você recua. Por que sois assim tímidos? Essa timidez aborrece o nosso Deus, pessoal. Isso tira a paz do Senhor Jesus. Você não está andando com Ele? Você não entregou a sua vida para Ele? Ele não está contigo? Você já não toma lá, deu cá? Né? Você já não recebeu? Por que você não está se dirigindo ao diabo, à tempestade, o que for? Problema da natureza, problemas espirituais, problemas normais, qualquer problema, se levantou e você tá atrapalhando a sua caminhada, o seu trajeto, que o Senhor Jesus disse que Ele é contigo, você tem que usar a fé. Como é que não tendes fé? Jesus está perguntando. Vocês não acreditam que eu sou o Senhor e que eu estou contigo? Tu acha que essa tempestade vai derrubar o barco? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Agora, pessoal, vocês vão entender que quando Deus dá uma ordem, e vai acontecer algo grande, vai acontecer um milagre, vai acontecer a manifestação de Deus, você entende que o diabo quer parar. Aquela tempestade, quem levantou foi o Satanás, pessoal. Porque não queria que o Senhor Jesus chegasse a outra margem para encontrar com esse homem e curá-lo. Porque ele servia aos encostos. O diabo possuía esse homem. O diabo fazia dele gato e sapato, destruía a vida dele. Ele já não tinha uma vida social comum como as outras pessoas têm. Ele não podia trabalhar. Ele não podia viver uma vida em família. O homem estava endemoniado. E aí o que o diabo fala? Poxa, levanta um temporal aí para eles se assustarem e eles desistirem de vir para cá. Só que o Senhor Jesus, pessoal, ele bota a gente para partir para cima do temporal. E aí aconteceu aqui, aí que você entende, e quem levantou o temporal? Ao desembarcar logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, pessoal, o diabo sabia que o Filho do Deus Altíssimo estava vindo na direção dele. Ele juntou, né, naquela atitude de desespero desse demônio, ele juntou todo e falou: não deixa esse homem chegar aqui não, pelo amor de Deus. Não deixa ele chegar aqui não.
O que temos, conjunto por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse, espírito imundo, sai desse homem. O milagre é fácil, pessoal. O problema é o caminhar, né? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Então, quando você vê um pastor perguntando para uma pessoa possessa, aqui na Igreja Universal tem muito isso. Qual é o seu nome? É bíblico, tá? Tá aqui, ó. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Pode perguntar, tá, pessoal? No caso aqui, ele responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, existem vários nomes. Esse aqui é um dos nomes, né? E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Quer dizer, os porcos, pessoal, ficaram tão perturbados. Olha como a vida desse homem era. Olha que situação caótica de um ser humano. Olha a força que esse demônio fazia na vida daquele homem. Como ele devia estar lutando ali dentro de si para não fazer uma loucura. E os espíritos ali dentro dele fazendo ele querer fazer uma loucura. Ele já era louco, mas de repente fazia coisas piores, né? Ao ponto que os porcos não aguentaram, pessoal, e pularam do espinhadeiro para lá de cima e se atiraram e morreram. Onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Que terror, hein? Que situação, hein? Que momento, hein? Olha o que o diabo fez, pessoal, para o Senhor Jesus não chegar até do outro lado. Olha só a capacidade que o Satanás tem, pessoal, para te parar. Por que sois assim tímidos? Por que sois assim sem fé? Por que sois assim, o Senhor Jesus pergunta, covardes? Então saiu o povo para ver o que sucedera. E no tempo Jesus viram um endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos povos, e entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Foi só para isso que o Senhor Jesus foi ali, pessoal, para salvar uma pessoa, para acontecer um milagre. E os discípulos, pessoal, por estarem em sua natureza humana, e provavelmente, né, por ser Pedro, pescador, quantas histórias ele já não deve ter ouvido de barco naufragando, né? Os próprios pais dele ensinando, né? Ó, quando isso acontecer, volta, não continua, o barco não afundar. Então, a nossa natureza humana, ela luta no natural, pessoal. Mas o que o Senhor Jesus quer, pessoal, é que a gente lute no sobrenatural. Que a gente veja as coisas, pessoal, espiritualmente falando. Como é que eu faço isso, obreiro? Por que eu, quando acontece isso, olha, eu sou de Deus, eu vou à igreja, eu não estou em pecado, eu ando com o Senhor Jesus, assim como os discípulos, mas o Senhor Jesus me dá uma palavra, e aí quando acontece um problema, eu esqueço a palavra e olho para a situação. Por que isso acontece comigo? Por que eu sou assim? E por que o Senhor Jesus não era? É porque ele é o Senhor Jesus também, né, obreiro? Ele era o Senhor Jesus. Pessoal, eles eram assim porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha batizado eles. A fé deles estava ali, sabe? Naquela fé aprendendo. Só depois que ele, no dia de Pentecostes, recebe o Espírito Santo, Pedro já muda. João já muda. Eles não tinham nem mais medo da morte.
Então, se isso está acontecendo com você, as coisas vêm contra você e te param, sabe? E você nunca consegue os seus milagres, porque para chegar no teu milagre, pessoal, às vezes você vai ver um temporal para te derrubar. E se você não usar a sua fé, aquele temporal não vai cessar e você não vai conseguir passar. E Jesus vai te olhar e vai falar: por que você é tão tímido, hein? Por que você se deixou levar? Olha o que eu poderia ter feito na sua vida. Olha se você tivesse enfrentado, encarado, persistido, resistido, o que você não seria hoje. Então, às vezes, pessoal, o Senhor Jesus está analisando a nossa vida, a nossa fé, a nossa atitude. Ele já tinha dado a palavra: passemos para outra margem. Tu acha que o que poderia, pessoal, proibir isso de acontecer? Quem seria maior que o Senhor Jesus para não deixar eles irem para outra margem? O Senhor Jesus disse que vela pela palavra dele. Chegou, para que ela se cumpra, né? Chegou um centurião até o Senhor Jesus e falou assim: ó, me dá uma palavra, que eu sei que a tua palavra ninguém pode debater, ninguém pode vencer, a tua palavra é autoridade. Então me dá uma palavra, Senhor, eu sei que o meu servo vai ser curado. E os discípulos, aí Jesus fala assim: ó, nem em Israel encontrei fé como essa. Ele não encontrou mesmo, porque aqui, quando os discípulos que andavam com o Senhor Jesus tiveram esse momento e poderiam usar a fé, falar: olha só, tempestade, que papo é esse de você se levantar e não querer deixar a gente chegar a outra margem? Você não ouviu o que o Senhor Jesus disse? Passemos para outra margem. Então agora mesmo pode parar de assoprar. Pode parar de bater os ventos rígidos contra a gente, que a gente vai passar para o outro lado, porque o homem está lá embaixo dormindo. Não, eles correram até lá: Senhor, Senhor, me ajuda. Foca no espiritual, pessoal. Toma atitudes espirituais. Diga pro teu problema em nome do Senhor Jesus: sai da minha frente, eu vou avançar. Porque eu tenho que chegar até a outra margem. Tá legal, pessoal? Essa é a palavra. Isso aqui tá aqui, pessoal. Isso aqui é ouro. Escrito para que a gente, pessoal, sabe, seja forte na fé. Tá escrito, pessoal, isso aqui. Deus deixou isso aqui escrito. Eu tô lendo isso aqui agora para que a gente tenha consciência de fé. Saber que o Senhor é conosco. Saber que Ele está no nosso barco. E eu duvido que você não vai chegar até outra margem. Ainda que tenha tanto demônio contra você, aquela pessoa era tanto espírito imundo. Mesmo assim, o Senhor Jesus chegou do outro lado, o Senhor Jesus repreendeu o temporal, chegou do outro lado e efetuou o milagre e foi embora. Acabou. Fim de papo. Pode se levantar o que for. Levanta mesmo, porque vai levantar e vai cair. Tá bom? Deus é contigo. Se você está buscando, se você é com Deus, pode acreditar que Ele está contigo. Repreende esse encosto. Repreende esse vento. E vai em frente, tá bom? Essa é a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.